E aí pessoal, tá chovendo por aí? Aqui em Piracicaba não para de chover. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos impactos de toda essa água para a safra de cana-de-açúcar e também como isso impacta no uso dos insumos agrícolas. Mas antes, sobe a vinheta. Fala galera, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre chuva então. Mas antes eu tô aqui com o Danilo Menegatti, eu sou o Gabriel Casarotti, como vocês já sabem. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. E a gente tá voltando à normalidade, Danilo. Esperamos que voltemos a ter mais chuvas no campo como era antigamente. Isso porque a gente vem vivendo anos aí de escassez hídrica muito grande. A gente estava vivendo ali anos de laninha e anos em que não estava caindo muita chuva. No entanto, da metade do último ano para cá, a gente começou a apresentar um movimento diferente do que a gente vinha encontrando. Nós começamos a nos deparar com mais chuvas no cenário. E isso vem impactando positivamente, na maioria das vezes, no entanto, interferindo em algumas operações do agro, certo, Danilo? Bom, Gabriel, mas exatamente de quanta chuva que a gente está falando, né? E se eu dissesse para você que a gente acabou de viver o terceiro fevereiro mais chuvoso da história do estado de São Paulo? E isso fica ainda mais evidente quando a gente vem de um 2022 que foi considerado o mais seco dos últimos 38 anos, quando a gente fala ali do mês de fevereiro. Então fica muito evidente esse volume de chuvas que voltou e a gente vai explicar um pouquinho mais o porquê disso está acontecendo e quais são as consequências. Como já dizia Elis Regina... E como já dizia Elis Regina... Era mais fácil falar Tom Jobim. E tem aquela música, né, Danilo? São as águas de março fechando o verão. Estamos vendo aqui março agora com um bom volume hídrico caindo do céu. E por que a gente está nesse movimento de voltar a ter mais chuvas aqui no Brasil? A gente está vivendo, como você bem disse, um momento de muita escassez, porque a gente estava num cenário de laninha. O que é isso, Gabriel? Bom, laninha é um fenômeno que acontece nas águas do Oceano Pacífico. Ou seja, quando a temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico elas estão mais baixas, a gente tem um fenômeno de laninha. Os meteorologistas, o pessoal que estuda isso aí, classifica esse momento como laninha. E por que o laninha impacta as chuvas aqui no Brasil se ele acontece lá no Oceano Pacífico? Aqui só tem Atlântico, Danilo. Bom, pessoal, o fenômeno, como eu já disse, é um resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. Quando essas águas do Oceano Pacífico estão mais frias, a gente tem uma menor evaporação de água lá no Oceano Pacífico. E isso desencadeia uma série de outros fatores meteorológicos que vão impactar numa seca muito forte aqui no Brasil. Tudo isso vai envolver muitas coisas, pessoal. Tudo isso vai envolver uma série de questões meteorológicas, então também envolve a Cordilheira dos Andes, e eu não vou me alongar nisso. Eu só quero que vocês saibam que quando a gente tem esse fenômeno, a laninha, a gente vai desencadear uma seca muito forte aqui na América do Sul, em especial no Brasil e para o centro-sul brasileiro. Por quê? Porque em contrapartida, lá no norte e nordeste a gente vai ter um pouquinho mais de água, a gente vai ter um pouquinho mais de chuva. E é legal observar também, Gabriel, que não somente a gente tem um volume menor de chuvas, mas a gente também teve temperaturas mais frias em alguns meses que não é tão comum. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve alguns dias de dezembro com temperaturas ali abaixo dos 20 graus, o que é muito incomum, que são os meses de muito calor aqui no estado pra gente, certo? Mas agora, com o cenário mudando, entrando em 2023, a gente não está vendo mais o laninha, certo? A gente vinha aí de alguns bons anos com esse fenômeno e agora a gente está mudando para o sexo masculino, a gente está indo para o El Niño. O que isso quer dizer, Gabriel? Bom, Danilo, então o El Niño, como você bem disse, é o oposto do laninha. Ou seja, ao invés de termos um resfriamento das águas do Pacífico, nós teremos um aquecimento. E quando a gente aquece a água, o que acontece? A gente tem mais evaporação. A gente tem mais evaporação daquelas águas, a gente vai desencadear uma série de fatores, como eu já disse, no entanto, teremos mais chuvas aqui para o centro-sul brasileiro. E a gente já está se deparando com isso. Nós temos expectativas de que 2023 será um ano mais chuvoso, ou seja, será considerado pelos meteorologistas um ano de El Niño. Beleza, pessoal, mas não somos um canal de meteorologia, não estamos aqui como moços do tempo, a gente vem aqui falar sobre o agro, a gente quer falar sobre o que isso impacta no agronegócio. E aí, Danilo, o que você me diz? Então, Gabriel, a gente sabe, né, aprendeu na escola a vida inteira que para o desenvolvimento da planta a gente precisa principalmente de duas coisas, água e luz. E água a gente está vendo que está tendo de sobra, mas com isso
a gente vê que o céu fica mais encoberto, com mais nuvens e a planta recebe menos luz. Então, qual é o saldo final quando a gente fala da cultura, especialmente da cana-de-açúcar? Bom, a cana-de-açúcar, por se tratar de uma cultura especialmente tropical, a gente precisa ali de um volume de chuvas considerável. Então, a cana vai precisar, em média, de 1 a 1,5 mil milímetros de chuva nos meses mais chuvosos aqui no Centro-Sul. Então a gente vai estar falando ali desde o começo do verão até meados ali de abril e maio, quando as chuvas começam a reduzir e a gente entra no inverno, que é quando a gente tem o nosso período de maior estiagem. Então nos anos passados, que a gente não teve um volume de chuvas tão bom, a gente teve aí um certo prejuízo na produtividade da cana-de-açúcar. Então esse ano a gente vai ter uma produtividade recorde aí por conta desse monte de chuva que está tendo? Bom, não é exatamente assim. Porque com essa grande quantidade de chuvas, a gente tem uma menor incidência de luz na cana. E é justamente no período em que a cana não recebe água que ela concentra mais açúcar. Então ela vai ter ali a concentração e o aumento do seu ATR. Então o que a gente pode ver para essa safra é um volume maior de cana, mas a gente pode ver uma cana um pouco menos concentrada no que diz respeito ao açúcar. Ou seja, ela vai ter um ATR menor, porque ela está tendo pouca incidência de luz solar e ela não está tendo ali a ausência de chuvas para concentrar o seu açúcar. Você, meu caro, não sei se você já chupou uma cana na sua vida, mas quando você pega aquela cana, chupa e ela não está doce, é exatamente isso que o Danilo está comentando agora. Você chupou ela e você viu que ela está aguada, que ela não tem muito açúcar no colmo dela, é por conta disso. Ela não teve tempo e não teve luz suficiente para concentrar aquele açúcar e ficar docinha. E o nome chique que a gente fala para isso é uma cana com baixo ATR, ou seja, pouco açúcar total recuperável. Sucesso, Danilo. Então a gente está vendo que a gente não tem só flores quando a gente fala de excesso hídrico no campo. A gente já viu que tanto para a concentração de açúcares a gente tem um certo problema. No entanto, nós temos também um problema nas operações que envolvem a cultura da cana-de-açúcar. Primeiro ponto, pessoal, a gente não pode simplesmente entrar com um trator a qualquer hora nas nossas operações agrícolas. Isso por quê? Porque um dos problemas principais quando a gente fala sobre mecanização no campo é a compactação do solo. E solos que estão úmidos ou com excesso hídrico são muito mais suscetíveis a estarem compactados, a serem compactados pelos implementos agrícolas. Então esse é o primeiro ponto, pessoal. Isso por quê? Porque quando a gente fala de cana-de-açúcar especificamente, a gente está falando das operações de colheita ali no final do ano. A gente está acabando a nossa colheita ali, o pessoal está no corre para acabar a colheita. No entanto, no ano passado, a gente viu que a gente começou a ter mais chuva bem no final do ano, como você bem trouxe para a gente, Danilo. A gente começou a ter muita chuva. Isso acabou por deixar o solo muito encharcado e a gente acabou atrasando uma série de operações ligadas à colheita. O que acontece quando a gente atrasa uma operação na cana-de-açúcar? A gente acaba encavalando uma série de outras operações. Então a gente já atrasou as operações do ano passado, a gente está atrasando as operações desse ano, porque tinha gente que já era para ter terminado a colheita e continuou colhendo ainda em 2023, então a gente está atrasando, a gente está empurrando para frente toda uma série de operações, como o plantio. E quando a gente fala de insumos, o que isso impacta? Bom, a gente impacta que os insumos que era para a gente ter usado no ano passado, a gente foi usar só esse ano. Alguns insumos talvez estejam no nosso estoque faz muito tempo, a gente pode acabar perdendo, a gente corre um risco de perder alguns insumos, a gente corre um risco também de chegar na data que a gente precisa e não ter aquele insumo porque a gente não tinha planejado. Então tudo isso acaba ocorrendo quando a gente trata de excesso de chuvas. A gente não fala somente de benefícios, a gente tem alguns outros malefícios envolvidos na operação também. Exatamente, Gabriel. E como a gente atrasou também o período da colheita, o que era para a gente estar fazendo agora nessa época, que é principalmente o plantio, também está atrasado, né? Porque a gente fez ali um efeito dominó e a gente está tendo que fazer um plantio um pouco mais tardio, o que vai comprometer, obviamente, toda a nossa safra. Bom, já que você tocou no assunto de insumos, Gabriel, que é exatamente o que a gente fala mais aqui no canal, vamos entrar aí no impacto que essas chuvas também têm na hora da gente aplicar e utilizar os insumos agrícolas no campo. Bom, a gente vai ter ali uma palavra-chave na hora que a gente fala dos insumos agrícolas e o impacto que a chuva tem neles, né? E essa palavra é a lixiviação. A lixiviação nada mais é do que o processo que acontece quando o solo está muito encharcado, a gente tem um volume muito grande de líquidos no solo e esse volume de água leva todos os nutrientes que a gente teria colocado ali na planta para longe das raízes e dificulta a absorção desses nutrientes. E esse fenômeno vai se aplicar tanto para os fertilizantes, que é quando a gente está fornecendo ali nutrientes para a planta,
quanto para os defensivos, que é quando a gente está tentando ali, por exemplo, aplicar um herbicida para matar algumas plantas daninhas. Esse processo, esse excesso de líquido vai dificultar e vai levar o produto para longe. Então, isso é o ponto-chave que a gente precisa entender quando a gente fala do excesso de chuvas. É como se fosse uma enxurrada então, né, Danilo? Exatamente. A gente vai estar aplicando o produto ali, o fertilizante, o herbicida, a gente vai ter uma enxurrada de água levando ele para longe, levando todo o nosso dinheiro que a gente aplicou ali na cana-de-açúcar levando para longe. Exatamente. Bom, entrando mais especificamente na parte dos defensivos, a gente tem ali um certo dilema, porque a gente não pode ter uma umidade tão exacerbada como está sendo no momento, porque, como a gente disse, o produto pode ser levado para longe, ele não vai ter o efeito que a gente quer, porém, quando a gente aplica o defensivo em um momento de uma umidade muito baixa, presente ali no campo, ele pode não ter o efeito desejado, principalmente se for associado a uma baixa umidade com uma temperatura alta, porque isso vai acelerar o processo de evaporação do produto e ele não vai atingir ali o seu alvo e a gente vai estar de novo jogando dinheiro no lixo. E por fim, além dos insumos mais tradicionais, que a gente fala sempre, que são os defensivos e os fertilizantes, a gente tem alguns outros tipos de produtos que são afetados nesse processo. Dentre eles, o maturador. Como que é esse processo com os maturadores, Gabriel? Boa, Danilo, mas eu acho que antes da gente entender o que são os maturadores, a gente tem que entender o que é a maturação. A maturação é um processo fisiológico natural que a cana-de-açúcar passa, que ela faz naturalmente, né? Ao longo do ano, ela passa por essa etapa de maturação. Ou seja, é aquela etapa que você comentou onde ela concentra os açúcares. E ela acontece naturalmente quando a gente tem um período mais seco e mais frio. Ou seja, no nosso inverno aqui no Centro-Sul. O inverno mais seco e mais frio favorece a maturação da cana-de-açúcar. No entanto, estamos vivendo um ano mais chuvoso, estamos vivendo um ano mais úmido, e isso pode acabar impactando o processo de maturação. A gente pode estar tendo um processo de maturação um pouco mais atrasado, a gente pode ter um processo de maturação menos eficaz, menos eficiente, naturalmente por parte da cana-de-açúcar, e aí a gente precisa intervir, porque a gente tem que colher a cana-de-açúcar e a gente precisa do ATR, ou seja, daquele açúcar, no ponto que a gente quer. E o que nós podemos fazer quando a gente tem esse período, quando a gente tem esse processo natural sendo impactado? Bom, uma das práticas mais comuns na cana-de-açúcar é estar aplicando maturadores. Os maturadores são insumos químicos, são moléculas que vão intervir artificialmente, induzindo a maturação da cana-de-açúcar. Então pode ser que no cenário de insumos, este ano, nós tenhamos um aumento no uso de maturadores por conta de um período mais úmido, por conta de mais chuvas, se talvez as chuvas se alongarem, se prolongarem e entrarem ali, acabarem invadindo aquele período onde a cana-de-açúcar já era para estar sendo maturada, já era para estar se maturando naturalmente, e a gente começar a colheita posteriormente a isso. Então talvez nós tenhamos esse cenário aqui para a safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul brasileiro. Bom, pessoal, pelo visto a chuva já está chegando por aqui, então a gente vai se despedindo. Não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar o vídeo e deixar aqui nos comentários também os próximos assuntos que vocês querem ver aqui no canal. Não esqueçam o guarda-chuva de vocês e até a próxima, pessoal. Falou, galera!